Príncipes, hoje eu tô com uma pessoa que eu vou te dizer, vai ser muito fácil entrevistar ele. Porque é um irmão, é um lindo que a vida me deu. E, cara, quando eu digo que é irmão mesmo. A gente se liga praticamente todo dia, a gente se vê praticamente todo dia, a gente se gosta, a gente troca figurinha, a gente compõe junto, a gente toca junto, a gente grava junto, a gente faz tudo junto. E, cara, e hoje, quem pensa que o papo vai ser só música, vai se surpreender muito, porque a gente vai falar de cultura de uma maneira geral. Com vocês, Diego Xavier, meu Ver o pod, mano. olha, graças a Deus estou aqui, junto com vocês. Estava ansioso por esse dia, porque eu acompanho todas as edições. E vai ser sempre uma honra, meu irmão, estar aqui com você. Não, olha, se tu ainda não acompanha, dá uma olhada nesse vídeo, curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal, que aqui só tem papo legal. Diegão, tu vieste de uma família de músicos, né? O teu avô era uma sumidade aqui, todo mundo conhecia. Hoje em dia a gente fala do Diego, o pessoal da velha guarda fala assim, o neto Do Vaico. do Vaico e tal. E aí, cara, como é entrar numa família de músico e levar isso pra frente de uma maneira, cara, louvável? Pois é, foi quase que natural, né? Meu avô já fazia as rodas na casa dele, eu sempre estava por lá. Aparecia um instrumento novo, eu acabava pegando. E pareceu naturalidade porque eu fui crescendo e desde os 9 anos eu passei a tocar profissionalmente. Com 9? Com 9 anos já tocava. Eu cheguei no Carlos Gomes, já conheci o Cizinho pelas rodas. O Cizinho já era professor de lá. E ele montou um grupo chamado Trio Irapuru, que era um grupo de música instrumental. E aí, com 8 anos, eu cheguei lá para aquela aula de musicalização. Conheci o Cizinho, ele foi meu professor de uma semana, depois trocou de professor. E ele viu que eu tocava já pandeiro. Ele falou, tá aqui, moleque, tu vai tocar comigo. Aí nós fundamos o Trio Irapuru, se eu não me engano, na época era o Cizinho, eu no pandeiro e o Salatiel, o Natanael no clarinete. E eu comecei a tocar. E as pessoas que tocavam com meu avô, quando elas viam eu tocando, pô, esse moleque é muito pequeno, já toca desse jeito. Aí diziam, é neto do Vaico. Aí, poxa, tá tudo em casa. E aí eu passei a conhecer os amigos que tocavam com meu avô a partir da música. Aí hoje, né, até hoje, as pessoas me encontram, né, lembram muito do meu avô. Algumas pessoas até dizem que o meu olhar, né, e que o sorriso também lembra muito o meu avô. E para mim é uma honra. Então não tinha como não seguir esse legado. Foi natural. Eu poderia ter sido qualquer coisa, né? Aliás, eu adorava desenhar e eu queria ser arquiteto. Desenha bem, Diego? Eu acho que eu desenho bem, filha. E a minha filha também desenha, ela está num caminho bom. Então eu adorava projetar. Inclusive eu era moleque, eu projetava os shows, né? Eu desenhava o palco, eu fazia carro com madeira, com tijolo, porque eu queria ser projeteiro. Gostava de inventar as coisas. Mas a música não tinha como fugir, né? E aí é uma honra, porque da família eu sou um dos únicos que ainda continua o legado da música, né? Que sou eu e a Olívia. A Olívia até hoje, né? Sobrevive de música, é uma cantora, está com 60 anos, mais de 45 anos, dedicada à música de estrada. Então, acabou sendo natural. Eu não sou só músico, né? Eu acabei tendo a música como profissão. Hoje eu sou professor de música. Também eu comecei a querer ser professor brincando. Lá no bairro onde eu morava, que era o bairro da Matinha, tinha muito moleque naquela época. Como eu já estudava no Carlos Gomes, já tinha aquela base, sabe, de canto coral, então eu queria ver aquelas crianças fazendo música. Aí, com 12 anos, eu falei, mãe, eu quero fazer um coral aqui. Eu vou pegar essa molecada, eu comecei logo aqui em casa, né? Tinha minhas primas, tinham tudo 7 anos, vou colocar elas para cantar. E a minha mãe tinha um pátio em cima, e aí o meu sonho era ter aquele Natal, sabe, a cartata de Natal. Aí minha mãe me apoiou junto com a família, com a comunidade em si. Aí eu dava aula para 14 moleques e colocava eles todo ano. Eu tinha 12 anos, quer dizer, eu estava na 5ª série. Eu botava a molecada para cantar, e já colocava na varanda, a cantata de Natal. Dividia vozes com a molecada. Foi muito legal, quer dizer, foi um aprendizado. Eu, naquela época, jamais imaginava que eu ia estudar na UEPA, que eu ia tocar com outro, que eu ia conhecer o Guto Risuênio, que além de ser meu irmão, é um compositor que eu admiro pra caramba. Então, quer dizer, eu já brincava com aquilo, né? Talvez se eu brincasse de médico, talvez eu pudesse ser médico também, né?
Mas como eu brincava, Não sempre brincou de brinquei médico, com não música. brincou de Não, médico, nunca não? brinquei de Não, médico. Não brincou de médico? Nunca brinquei de médico. Olha, tá aí, como às vezes essa premissa não era. Eu brinquei Sim. muito de médico e não sou médico. É. Sacanagem. Diegão, a gente vai fazer completamente o oposto. É muito natural de que eu vá pro lado da música contigo. A gente Sim. vai chegar lá e vamos chegar. Mas, cara, eu fiquei encantado. Olha, galera, quando eu cheguei aqui, olha o presente lindo que eu ganhei do Diego. Cara, tô me sentindo lindo que nem ele. E ele me disse que é do Israel Da Rousseau Story. Que é, cara, eu fiquei com medo, assim, eu perguntei isso daí, isso é muito legal a gente tocar, porque eu falei, Diego, mas quem me vê com uma camisa dessa, que é de origem afro, não vai falar que eu tô me apropriando de uma cultura? Diegão, elucida isso pra gente, porque tem muita gente que ainda tem essa cabeça. E tu, como preto, como um cara que defende a causa, conta isso daí. Não tem muito isso daí não, né? Pois é, eu acredito que não tenha. Por quê, Guto? A gente precisa fortalecer a nossa cena, né? E nós, os negros, os pretos, nós já fomos muitos, né? Falado mal, já foi falado muitas vezes. Ainda hoje tem preconceito. Mas eu posso dizer isso com muita verdade, que não existe a apropriação nesse caso da cultura, porque você está enaltecendo não somente a cultura dos pretos, mas a cultura que hoje nos beneficia através da Até arte, porque eu tô me sentindo através da lindo. música. Sim, a beleza é o que vem na frente. Inclusive, o próprio continente africano, ele diz essa estampa, essas roupas que a gente usa hoje lá é usada de maneira natural. De maneira natural. A pessoa vai à feira, ela vai bem vestida, né? Colorida. Vai colorida, e o colorido não é para querer aparecer. E diga-se de passagem que tem muitas das estampas afros que elas representam alguma etnia, algum rei, algum sentimento. Então, muito em cima dessa arte aqui, dessa estampa, tem muita história. E se a gente deixar ela engavetada, ninguém vai saber. Vai continuar sempre nos livros das nossas escolas. E a gente precisa tirar do livro e realmente fortalecer a cena. Eu tenho certeza que você, subindo ao palco com uma blusa da Rousseau Story, você vai estar... Lógico, pode posso. e deve. E você também que está em casa, se você não conhece a cultura afro, vá lá, procure saber um pouco mais e venha fortalecer a nossa cena, a cena dos nossos negros dentro da sociedade. Cara, e aí tu me contaste isso daí, que tu tiveste durante um tempo, falando para esse lado, como tu és professor, e é professor de infantil, né? E tinha, às vezes, algumas barreiras que tu, de maneira muito natural, fostes quebrando. E Sim, conta isso daí pra gente. eu tive que quebrar, né? Eu tenho, acho que há mais de 15 anos de pedagogia já dentro da música, né? Trabalhando como músico. Eu sempre trabalhei como professor de música, né? 12, 13 anos em algumas das escolas. Mas já passei por várias escolas de Belém, aliás, umas 5 escolas, e, diga-se de passagem, todas católicas. Então, pensem, um professor homem, né? Preto, jovem, porque eu comecei jovem, a dar aula e dando aula para criança. Já cheguei a dar aula para jovem, adolescente, né? E no início meu cabelo era muito batidinho. Ele era batido por vários motivos, né? Primeiro que eu também não aceitava o meu cabelo grande por ele ser o pichain, e quando eu era mais jovem, os meus amigos da rua sempre falavam: o Diego, o cabelo de pichain, o cabelo de palha de aço, enfim, tinha aquelas falas que, por mais que não fossem tão preconceituosas, porque todos nós éramos pretos da comunidade, mas que aquilo acabava me retraindo e fazia com que eu ficasse sempre com o cabelo batidinho. Mas, diga-se de passagem também, eu era chamado de Alexandre Pires. Olha aí, já é uma boa, né? Já bateu uma Prestígio boa, né? bonito. Enfim, então, eu não aceitava o meu cabelo maior. Não deixava ele crescer. Eu cortava ele de semana em semana. Tinha que cortar. Primeiro, porque eu trabalhava na escola. Então, o preto, para trabalhar na escola, ele tinha que ter o cabelo batidinho, ele tinha que estar com a barba bem feita e estar bem apresentável. Porque até de eu sair da minha casa para ir para a escola, se eu fosse de sandália ou de bermuda, as pessoas já olhavam. Então, eu tinha que ir combatendo esse certo preconceito ou certo olhar das pessoas. Então, com o tempo, eu percebi que mesmo com o cabelo pichain, eu podia usar o tal do dread, que foi o tempo de uns 5 anos para cá. O dread começou a ser mais utilizado. O dread é aquele cabelo black que você tem, mas que a partir de uma técnica e um creme que você utiliza, ele fica enroladinho, né? Então, os nossos atores passaram a utilizar. A televisão também contribuiu muito
com isso. Então, eu passei a usar o meu cabelo black, que é o cabelo black, cabelo mais cheio. Também usei uma época trança, né? Existem várias tranças. As tranças também, que a gente estava falando de apropriação cultural, ela tem uma representatividade, ela tem um significado. Os nossos negros africanos, quando vinham da África, né, que foram trazidos da África para cá, para o Brasil, a trança que eles utilizavam era uma identificação. Quando você chegava em certo território, a pessoa chegava, via a tua trança, ela já sabia de onde tu tinha vindo. E outra coisa, as mulheres daquela época, elas trançavam o cabelo das filhas para dizer o caminho que elas poderiam sair, fugir do quilombo, fugir daquela terra que elas estavam. Então, tem muito significado em cima disso. Então, eu passei a usar trança também. Até que um dia alguém me perguntou assim, poxa, cadê aquele teu cabelo de branco? Que era o cabelo batidinho. Aí eu comecei a ver o quanto aquilo estava sendo um impacto para a escola, mas também para as famílias. Então, eu poderia, naquele momento, mano, cortar meu cabelo, tipo assim, ser tolhido, vou voltar meu cabelo de branco, porque é legal. Ou eu poderia enfrentar. E eu decidi enfrentar, por isso que até hoje eu estou com cabelo para que as pessoas aceitem, não me aceitem, mas que as crianças que trabalham comigo, elas consigam identificar no Tio Diego uma identidade. Uhum. E hoje eu acredito que eu já consigo fazer isso. Igual música, antigamente não dizia assim, brega. Não toco brega. Eu tinha uns amigos que falavam, sabe? Não é brega, não. A casa do Gilson. O Bar do Gilson, hoje, para quem conhece, é o nosso templo da música do Pará, música instrumental. Então, até um período, o Bar do Gilson ele só era frequentado para quem ouvia a dita música de verdade. É música de verdade. E é o choro, só era o choro, música instrumental. Músico, cantor que chegava lá para cantar, ele não cantava, porque o espaço era essencialmente de choro. E de um tempo para cá, você não tem mais isso. Porque já pensou, o Guto chega lá, Lucinha Bastos, eu não vou dar o microfone para ela cantar, porque o espaço é de música instrumental. Não, tem um dia do choro, tem um dia do samba, mas eu acho que ali é um tempo da música. Então, se você faz música, inclusive até o próprio brega e o carimbó, que até um tempo falava, não podia rolar lá porque era só o samba e o choro. Não, gente, é música. Música é vida, música é arte, então jamais a gente vai poder separar, né? Que era o que acontecia, né? E hoje a casa está com o quê? 36 anos, que ela tem a minha idade. 36? Tem 36 anos? 35? Acho que eu tenho 32, porque na pandemia eu não comemorei meu aniversário. Então não conto, né? Então eu estou no 32. Tá na Mas vida. a casa é de 87, que ela surgiu em 87. De tempo para cá, ela não tem mais isso. Tem o sábado do samba, tem um domingo que rola chorinho, que rola samba, rola carimbó. Quer dizer, até o próprio proprietário, que é o Gilson, entendeu que lá é um ponto de cultura. Que independente de ser brega ou não, é um espaço para música. Eu sentia muita falta disso aqui, porque, por exemplo, tu vai em qualquer lugar, por exemplo, Rio de Janeiro, o Arco da Lapa, o samba do carioca é exposto lá em tudo que é lugar. Tu vai, por exemplo, em Recife, tu vai em lugares que tem o frevo, que tem o maracatu, que tem... Você vai no Maranhão, chega lá boi, chega lá... E aqui em Belém a gente não tinha um local onde tu falasse onde eu posso escutar uma música paraense, carimbó, que é o carimbó, o lundu, o siriá, e não tinha. Eu acredito que, assim... Hoje tem uma poena, que tem umas músicas regionais, tu que tá mais por dentro, o que a gente consegue? Pois é, tem o Coisa de Negro e Coraci. Né? Aqui em Belém, na Estação das Docas, existe um projeto, se eu não me engano, do Pará 2000, que é toda sexta-feira eles colocam um grupo folclórico ou parafolclórico apresentando as danças regionais, né? Mas fora isso, a gente não tem realmente um espaço, uma praça, um lugar onde tenha itinerante. Eu acho muito legal isso daí, porque o paraense em si, ele gosta desse tipo de cultura. O paraense, ele ama a culinária daqui. Eu não conheço nenhum paraense que não gosta de açaí, que não gosta de maniçoba, que não gosta de tacacá, que não gosta de... Cara, não tem. E a gente ama a nossa cultura. E ao mesmo tempo que a gente ama, parece que a gente tem uma barreira de parecer que o que é de fora tem mais valor. Então, quando tu chega na Argentina, eu digo isso porque meus pais foram há um tempo atrás, tu paga $150 no ingresso para ouvir tango. Então, tu paga um grande valor
para te conhecer um pouco da cultura e a gente E só não tem escuta lá, né? É, É igual o cara que vem aqui e quer escutar o carimbó, quer escutar o entender da carimbó, cultura. a essência. Olha, a gente foi tocar um casamento em São Paulo agora tem um mês? Um mês, mais ou menos. Que a pessoa levou a gente para lá daqui, porque ela era paraense, lá em Itatiba, e porque ela falou, Guto, eu amo todo o teu repertório, mas nenhuma banda daqui vai tocar carimbó brega que nem tu. Então, senta o Verdade. laço. Então a gente foi lá para fazer desde pisadinha, mas não podia faltar O carimbó, o né? carimbó e o brega. A essência dele. Então tem muita coisa, às vezes, que a gente brinca, assim, que a gente vai para fora, às vezes até do Brasil, a gente já tocou muito fora do Brasil, que é isso, é levar a cultura, é o cara daqui que fala assim, não pode faltar cultura regional. E eu sinto que tem uma barreira muito grande e que hoje eu te vejo como um dos maiores representantes desse lado orgânico da música regional, da música, não só da música paraense, mas de uma forma mais orgânica, daquela música mesmo do cavaco, do banjo, do violão, do atabaque, Como Tem que fazer, para ti isso, Diego? Eu gosto, além de utilizar esses instrumentos, né? E eu não gosto daquele rótulo assim, o Diego do samba. Que antigamente o pessoal me chamava o Diego do cavaco. Eu falava, mas eu não toco só cavaco. Eu comecei tocando pandeiro, eu toco violão, eu toco cheque-cheque, ovo. Então, só Diego Xavier, até porque, tipo assim, tem o Juninho do cavaco, né? Alô, Juninho, do nosso tom. Meu filho! Não, ex-nosso tom. Agora ele tá... Ex-nosso tom. Caricato agora. Então, mas um beijo pro pessoal do nosso tom, um beijo pro Painho Caricato, para todas as bandas, e um beijo pro Juninho, que independente ele não tem rótulo, é o Juninho do Pará, né, Pará. Meu filho? Até porque ele é uma grande referência. Eu ouvia o Juninho, eu ia pra frente do palco pra ficar, né, olhando a pegada do Juninho lá. Então era isso, eu não queria realmente esse rótulo, por isso que eu sempre falava, olha, meu nome é Diego Xavier, sou músico, sou compositor, e como compositor e como músico, eu não subo no palco sem cantar uma música minha, sem cantar uma música do Guto, sem cantar... Cara, é muito bacana isso, eu vou falar isso, é uma verdade. Não tem um lugar que eu vá que o Diego não toque músicas nossas, músicas minhas, e é muito bacana isso, porque a gente vê, às vezes, que se a gente não reproduzir, fica naquilo, né? Fica. As músicas voltam para a gaveta, né? E as pessoas não escutam. Olha, vou mandar um alô lá pro Restor do Porto, onde eu estou sempre por lá. E uma vez eu toquei uma música do Trio RDR, Raoni Corrêa, Rodrigo Meirelles. Tava anteontem comigo. Eu fui fazer, o Darley tava fazendo um negócio, tava Raoni lá. Que beleza. Aí eu toquei a nossa música Sou Belém do Pará. E tinha um grupo de pessoas de Recife. Estavam num período, num congresso em Belém, foram almoçar lá, estavam lá. E eu, sempre que tem essa brecha, né? Aliás, no meu show sempre tem brecha para música autoral, então eu cantei essa música. Quando acabou, eles falaram, que música bonita, de quem é essa música? Nacional e tal. Aí eu falei, não, essa música daqui, é nossa. Porque a música Sou Belém do Pará, ela faz uma comparação dos lugares que tem fora com os nossos lugares daqui, né? Se o Bar do Parque fosse Nova York, Ver o Peso, Coisa de Veneza, som de brega com metal de rock, falar pai d'égua era gentileza. Então isso acabou chamando a atenção da pessoa, né? E ela pensou realmente que não fosse uma composição feita aqui. Vou contar assim o quanto que eu sou lisonjeado, que eu vou contar um negócio. O Diego ganhou o primeiro lugar no Festival da RBA com essa música, e quem estava lá junto com ele defendendo. Olha aí. Hein? Eu não sei se eu dei sorte ou se era para ele ganhar primeiro lugar 2 vezes, só ganhou uma porque eu estava lá. Mas foi maravilhoso. Ganhamos, né, meu príncipe? Inclusive, o tio Ângelo estava lá. Tava, o papai lá torcendo, se emocionou pra caramba. E o papai, ele é danado que ele falava, meu filho. Ele era pé quente. Essa aí. Ele falou, essa daí. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, essa daí. Cara, que legal. Diegão, vamos para esse lado. Aí tu começaste fazendo, tocando cavaco e tal. Aí eu lembro de ti no Irreverência. Isso foi tua primeira banda, assim, da noite? Da noite? Não. Depois do Irapuru, do trio, né, eu fui para a Orquestra Jovem. Aliás, com 10 anos também eu entrei na Orquestra Jovem. Tocando? Percussão. Mesma história. Eu fui para a minha primeira aula de percussão com o professor Vanildo, que era ao lado da sala de contrabaixo do professor Jonas Arraes, que na época era o regente da Orquestra Jovem. Aí eu toquei, aí na sala, primeira aula, né? Quem estava lá? Eu, o Heraldo, que hoje é Heraldo da percussão, da terra, o Márcio Jardim, o professor Edson Santana, e tinha também o Sávio, que foi percussionista do Irreverência. Na primeira aula,
ele era percussionista, hoje é baterista também. Sim. Na primeira aula, o professor conhece todo mundo, aí fez uma roda de samba. Bora, pega um instrumento que vocês mais se identificam. É o pandeiro lá, né? Eu logo peguei meu filho e comecei a fazer um solo. Aí todo mundo mostrou o seu dote. E a gente tocando lá. Eu comecei a tocar, eles ficaram olhando. Uns moleques com 9 anos já assim. Aí foi que ele pegou, ele falou, me pegou pelo braço, aí levou lá do lado na sala do Jonas. Jonas, tá aqui o moleque que tu querias. Aí era eu, com 9, 10 anos. Depois daquele momento, eu já fui para o ensaio da Orquestra Jovem. Naquela época, Jefinho era violinista. Ele tinha 12 anos. Cara, o Jefinho é um fenômeno. Jefinho, o Arthur Alves, que hoje está em São Paulo. Muita gente boa naquela época. Na semana seguinte, a Orquestra Jovem estava se preparando para tocar com o Nilson Chaves. E eu era fã do Nilson Chaves porque a minha mãe tinha o CD, aquele bolachão vermelho e laranja, né? Toca Tocantins. Poxa, quando ele falou que era o dia do ensaio que o Nilson Chaves ia chegar, a minha perna tremia. Aí, a partir desse momento, eu não parei mais. Foi a Orquestra Jovem, conheci o Nilson Chaves, a partir daí conheci toda aquela galera que trabalhava com ele, porque na época nós gravamos o 25 anos de carreira do Nilson Chaves, que foi indicado por Grêmio Latino, na época. Conheci Vital Lima. E aí, fui para a escola, continuei no Carlos Gomes, saí da percussão, porque a percussão, para ter um segmento maior, ou teria que ser o percussão erudita, e eu não era a minha seara, até porque eu era mais do lado popular. E aí meu avô, na época, falou, Diego, vai pro violão. Aí eu fiz um período de violão clássico, mas também achei que não era. E aí eu comecei a migrar para os grupos folclóricos. Foi aí que eu comecei a tocar banjo e cavaquinho. Meu pai, na época, foi para o Rio de Janeiro, e quando ele retornou, ele trouxe um banjo para mim, né? E aí, quando ele trouxe o banjo e o cavaco tonante. Alô, meu cavaco tonante, quem achar? Meu cavaco tonante é um azul, tá? Se eu não me engano, tem meu nome lá dentro. Eu emprestei para um aluno. Esse aluno pulou para não sei para quem. Até hoje não volta o meu cavaco. Quem achar cavaco tonante azul, por favor, devolva, que eu estou precisando. Uma relíquia. E aí, quando ele trouxe o banjo, eu comecei a brincar. E eu estudava no Augusto Meira. Cheguei no Augusto Meira, estava lá, abertas as inscrições para o grupo folclórico, Cheiro do Pará, da professora Ana Sueli, que eu mando um abraço para a família agora. E eu recebi o banjo, eu falei, só tem um lugar para tocar esse banjo, um grupo folclórico. Eu não vou tocar esse banjo nas rodas do meu avô. Aí cheguei lá... Tem uma diferença, né? Para quem não sabe, o banjo de samba é corda de aço, isso. O banjo do carimbó, a corda de nylon, é diferente também o braço. A construção, né? A construção. O teu banjo era... O meu banjo, nessa época, ele era de samba. Era de samba, mas falaste, vou meter esse negócio. Vou meter porque era um instrumento característico. E o grupo, quando eu procurei eles, não tinha violonista, não tinha nem instrumento de harmonia. Só era pau. Já entendia de harmonia? Eu já entendia de harmonia, porque eu pegava aula com meu avô. E aconteceu um caso aí. Quando eu cheguei lá no Cheiro do Pará, aí o anúncio dizia assim, você pode se inscrever para dançar, para fazer parte do regional, que é o grupo que toca o carimbó. E quem participa do grupo folclórico não pode fazer educação física. Aí, não precisa fazer. Não precisa fazer educação física. Tira 10. Eu estudava de manhã na escola e à tarde eu tinha Carlos Gomes, então eu não tinha como... Não tinha tempo de... Eu ia reprovar em educação física, porque a educação física era à tarde. E aí foi esse filho. Aí eu cheguei lá, me apresentei, aí eles adoraram, porque eles não tinham instrumento melódico, né, de harmonia. Nem uma flautinha lá? De vez em quando. Depois que eu cheguei, aí entraram algumas pessoas, aí eu com 12 anos... Eu comecei a tocar com eles. Aí o que eles fizeram quando eu cheguei lá? Eles me deram uma fita. Tá aí, Diego, essa fita. Leva para tua casa, escuta, cifra e tu vai começar a tocar com a gente. Beleza, assim eu fiz. Só que eu tinha medo, eu levei pro meu avô, pro Vaico. Cheguei lá com ele, olha, avô, tá aqui essa fita. Me ajuda a escrever, escreve para mim, me ensina. Aí ele foi, pegou o Vaqueiro Marajoara. Aí colocou, olha, filho, tá aqui, toca aí. É Sol maior, quadrado. Sol maior, Ré maior, Lá menor. Foi. Aí eu falei, vou, e o outro? Ele falou, não. Agora tu leva. Escuta. E assim eu fui aprendendo. Aí eu levei para casa, aí foi aí que ele me abriu a minha visão
para ser músico de ouvido. Então, hoje eu pego muitas coisas de ouvido, mas foi desde essa época. Mas isso daí é uma coisa assim que, por exemplo, eu tenho também muita facilidade por causa do meu pai. Meu pai, ele me levava para as rodas de seresta e era aquele negócio, tu escuta o cara cantando, tu nunca escutaste a música, vai atrás. Tipo, tu pega, taca na primeira, na segunda, mais ou menos na terceira, tu já tá tirando de letra. Isso já é costume, isso mesmo. E aí já fica, né? E aí eu consegui identificar quando a pessoa estava cantando que não estava mais alto. Então, depois que eu peguei essa fita, aí meu avô me mostrou uma música e as outras, ele falou, filho, te vira, vai que tu consegue. Aí lá eu comecei a cifrar o siriá, o banguê. Aí eu levei para os meninos já tudo mastigado, eles viram, que o moleque toca. Aí lá no Cheiro do Pará, eu comecei a organizar, aí eu comecei a fazer arranjo. Naturalmente, porque chegava lá aquela coisa quadrada, eu falava, não, tem que ter um solinho de cabeça. Olha, tem que ter um solinho aqui no meio. E aí eu comecei a arranjar. E nessa época, quem fazia parte do grupo que dançava, a grande Marisa Black. Assim, era do Cheiro do Pará. Dançava. Hoje canta pra caramba. E aí, nesse período, ela queria cantar. E eu falei, Daniel, que era o cantor na época, bora trazer essa menina, ela vai mais render aqui cantando com a gente do que dançando. E aí ele trouxe. Aí eu dirigia, fazia o dueto. Vocês estão vendo? Meu amigo Diego Xavier lançou a Marisa Black. Não, assim não. Hoje ela é nossa grande artista. Eu acredito que quem lançou ela foi a cultura popular, que a gente nunca deve esquecer. Nós viemos de lá, do frutos do nosso grupo regional. E não foi só o Cheiro do Pará que eu passei nesse período, também o Sabor Marajoara, que eu era o único lá, molecote. E também tocava, comecei a fazer arranjo. Então, eu vi a necessidade de criar. Eu sempre gostei muito de criar. Ou de compor, ou de pegar uma música, fazer uma nova versão. E daí eu não parei. E aí, depois eu comecei a tocar com o grupo Revolução, que era um grupo de samba do bairro de Fátima. O grupo Tem Raiz, que era o grupo que meu tio tocava na época, não tinha violão. Eu tinha, acho que uns 15 anos, eles iam tocar no Guamá, eu era de menor, não podia. Eu só tocava porque lá no lugar onde eles tocavam, o dono era policial. Então, aí liberou. Ele liberava. Mas eu comecei a tocar violão com eles. Com quantos anos? Olha, eu acho que eu fui por Reverência. Deixa eu ver. A gente estava namorando já, né? A gente já estava um tempinho. Eu acho que eu tinha uns 17 anos. 17 ou 18 anos. Já aguenta, tem muito tempo, né? Hein? Acho que é... Seguindo, hein? 18 anos, por aí. Eu fiquei o quê? Fiquei o quê? Uns 8 anos com os meninos. Ficou bastante tempo. Com Reverência. Aí no Reverência eu entrei na seara do samba, né? Do pagode. Cara, eu acho que foi muito isso, sabe? Porque o que foi acontece? Lá que a gente se encontrou, porque eu era fã do Jeito Inocente. Não, que fã nada, rapaz. Tocava muito mais que a gente. Hein? O que acontece é o seguinte, porque eu acho que tem muito isso também, Diego. Como a gente criou uma história... Agora não, que a gente conseguiu... Eu até falei um dia desse, dando uma entrevista pro Panda, pro Pandinha, que toca abaixo do nosso tom, que ele falou, Guto, eu vejo hoje o sucesso do Balada.com tão grande que hoje eu não consigo mais nem te associar tanto ao Jeito Inocente. Mas durante um grande período, como eu passei também, eu acho que no Jeito Inocente, 9 anos, e tu no Irreverência, tu tens aquele período da pessoa sempre estar te associando, porque os últimos anos todos ele te viu lá. Então hoje até, por exemplo, assim, se tu tem 8 anos de Reverência, tu vai precisar pelo menos uns 5 para a pessoa ver que tu já tem uma carreira diferente. Então, nos primeiros anos, o Diego do samba, o Diego do Irreverência, às vezes, cara, teve muito isso. Até eu quebrar que eu era o Guto do Jeito Inocente, que eu era o Guto do... Teve um período. Até eu mostrar que o Balada.com era um trabalho maciço e hoje é o Guto do Balada. Eu acho que ninguém mais me associa tanto ao Jeito Inocente porque eu consegui criar uma coisa depois. É isso que eu digo da identidade, né? Se eu deixasse que me chamassem de Diego do Cavaco, eu sempre ia estar atrelado ao Cavaco. E eu não queria isso. Também. Eu não queria isso. Eu realmente queria ser conhecido como aquele professor, aquele compositor, né? Aquele cara que me ajudou. E eu também vi da igreja. Eu servia na minha igreja, eu coordenava um coral de crianças, coral adulto, de idosos. Antes de entrar nas escolas, trabalhando profissionalmente, eu dei aula gratuito naquela escola ali ao lado, na Castelo, que é Escola Irmã Dulce, porque eu vi a necessidade. Na época, era 2006, né, ainda estava em votação da música ser obrigatória
nas escolas. E eu vi o quanto a música poderia contribuir. E aí só tinha música nas escolas particulares. Então eu não achava justo isso. Então eu falei, não, vou fazer aqui no meu bairro, trabalhando de graça. Servia como carga horária, né? Mesmo que logo no início, que a gente não tem essa obrigatoriedade diante da universidade de fazer as aulas, mas eu já vi a necessidade da minha comunidade. E aí depois eu só acreditei, né? Eu cheguei com a diretora, eu falei, eu só preciso que você assine, me dê um respaldo, né, para que eu leve para a universidade, ou até para que fosse a minha base. Então, eu digo hoje que a minha base de educação, da pedagogia, foi lá na minha comunidade, servindo a minha comunidade. Depois, como as outras escolas começaram a me procurar, né, antes mesmo de estar formado, eu já estava trabalhando em escola. Eu não pude continuar com o projeto lá, que era na Irmã Dulce. Mas sempre que tem um amigo que quer... Diego, eu queria uma escola para fazer o estágio, remunerado ou não. Eu sempre digo às escolas pequenas, porque elas merecem. É lá que a gente tem o jogo, porque as escolas que tu não encontra instrumento, às vezes tu não encontra nem cadeira para as crianças vão para a aula com fome, aí tu divide o teu lanche, mas tu vê o quanto elas te admiram e quanto a música contribui, como contribuiu para eles naquela época. Cara, só te fazer uma pergunta, tá? Aí eu sempre vi em ti uma formação religiosa muito forte. E aí dentro disso, um dia desse eu estava conversando com um grande percussionista daqui, e eu pedi um estilo de ritmo afro para ele, que eu falei, cara, eu acho que isso tem a cara disso. Ele falou, mano, eu apaguei tudo, porque Deus tocou meu coração, eu achava que aquilo não era... E aí eu fiquei numa confusão mental, entendeu? Eu fiquei numa confusão, eu falei, primo, mas tu acha que tem alguma coisa a ver? Ele falou, qualquer dia eu sento e te explico, mas hoje não vai adiantar não sei o quê, mas tem tudo a ver. Cara, me passa um pouquinho disso daí, porque eu te vejo uma pessoa que trabalha muito com esses ritmos, e que eu acho maravilhoso. Por exemplo, eu gravei uma música de Nossa Senhora, e que a gente fez o Ijexá, e ficou linda, e que as pessoas reproduzem e tal, e qual é essa barreira que algumas vezes as pessoas têm com esse tipo de ritmo, associar com o candomblé, com a umbanda e tentar, afastar isso da religião católica? Já pensou se o samba fosse ao pé da letra, né? O samba, eu não ia poder tocar samba porque eu me converti a uma religião ou outra. Então, eu não sei quem é o colega, não sei de que maneira ele quis colocar isso, mas eu vejo os ritmos como música. Os nossos ritmos afro, aliás, o samba, a maioria dos nossos ritmos brasileiros são oriundos da África. Como é que eu vou deixar de tocar um ritmo ou mencionar alguma coisa porque eu me converti? Então, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Agora, dentro do nosso candomblé e da umbanda, existem toques ou ritmos que representam aquela identidade, aquela entidade. Então, eu não vou chegar na música que nós tocamos, que nós gravamos para Nossa Senhora de Nazaré, e dizer que eu estou usando o toque de Ogum. Eu não estou usando o toque de Ogum, estou usando o ritmo. Eu estou usando o ritmo para tocar a tua música, para fazer o teu arranjo. Eu estou usando o Ijexá, entendeu? Então, dentro do candomblé e dentro da Umbanda... É o que as pessoas não entendem, que, por exemplo, embora seja o mesmo ritmo, são duas coisas completamente diferentes. São diferentes. Entendeu? Eu acho que é música. Música é arte, acabei de falar aqui. Música é vida. E outra coisa, tem um colega aqui também que é evangélico e ele leva o tambor para a igreja dele. E ele toca o tambor. Agora, lá na igreja dele, o tambor que ele está tocando é para a igreja ou é para a entidade? Então não existe isso. Olha, eu fui para o Maranhão, quando eu cheguei no Maranhão, com João Lopes e com Jesus Lopes, nós fomos em uma igreja católica, na missa. Na hora da homilia, acabou a homilia, na hora do glória, o padre saiu do altar e veio a igreja todinho dançando. E o tambor tocando lá. Porque eles utilizam o tambor, que é um instrumento característico de lá. Se você for na Bahia, é natural, Igreja do Bonfim.
Não se usa só o teclado, só Que os vem da arpejos. cultura muito Entendeu? forte, Sim, né? eu acho que você usa o que você tem. Eu acho que você usa o que você tem. Agora, eu sendo um músico preto e conhecedor da minha identidade, da identidade desses ritmos, eu coloco ele aonde eu acho que é pertinente, né? E eu, mesmo que eu venha me converter a uma ou outra religião, não tem por que eu tirar um instrumento, tirar um ritmo, porque a minha igreja não permite, né? Então, Eu acho que essa permissão não é nem da igreja. acho que é da Eu própria acho que é da pessoa. própria pessoa que faz umas associações que Própria muitas vezes são pessoa. descabidas, né? O Porque próprio naquele violão. O violão, há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, era instrumento do cara boêmio, era o cara que era o malandro, que era o ladrão. Se nós fôssemos pegar um preto com um violão na rua, nós éramos presos, porque era um violão de vagabundo, instrumento de vagabundo. Hoje não, né? É um instrumento de elite, né? Depois da bossa nova, depois que veio o João Gilberto, depois que veio o Chico Buarque. Então, hoje a gente vê criança com violão na mão. Não é nem isso, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente cansa de ver, eu te digo isso porque eu sou católico, né? Mas amo todas as religiões. Eu acho que tudo que te leva a uma evolução de espírito, a tu ser melhor, tu ser mais altruísta, ajudar os outros, tá valendo. Então, cara, se tu me convidares para ir para uma igreja evangélica, se tu me convidares para ir num terreiro para conhecer um pouco, eu vou adorar, porque eu vou conhecer um pouco O mais. respeito Eu não prevalece sou- sempre, né? E eu acho que, tipo assim, eu acho que a maior religião que tu tens é fazer o bem ao próximo. Amar o próximo é maior, não adianta tu estar todo dia na igreja, se sair de lá, E diga-se de passagem que qualquer religião que a gente tenha hoje, tem um cara que faz o mal e tem um cara que faz o bem. Eu, assim como você, a gente procura sempre andar na luz e fazer o bem. Sim. É isso que eu faço. Mas o que eu te digo, que muitas vezes, por exemplo, me diz um ritmo que seja muito dessa ancestralidade da Umbanda. Um ritmo. Um Ijexá, que é Um o mais Ijexá. conhecido. Bora botar o Ijexá, bora botar aqui, sei lá, que é um cara da música popular que faz Ijexá. Que já gravou Ijexá? O Luiz Caldas, o Luiz Caldas, o Gilberto Gil. Gilberto Gil. Gilberto Gil. Bora botar. Será que o Gilberto Gil não poderia tocar numa quermesse de igreja porque o ritmo dele é... Entendeu? Por exemplo, sair da missa, imagina, tem um show do Gilberto Gil, lindão. Qual era o católico? Bora botar para a igreja católica aqui. Fala, meu Deus, olha o que ele está tocando. Isso às vezes é uma tolice, né? Um ritmo de uma música que pode ser tocada. Olha, por exemplo, eu gravei Ijexá, o Ijexá ritmo, e Eu falando... vim de lá, onde chove à tarde e a gente se abriga Isso. embaixo da mangueira. Puxa a corda, Romero, não deixa a Belinda parar. Que a fé que te mantém inteiro faz ser em Belém do Pará. Levanta a corda, Romero, Maria tem que chegar. Né? E a gente fez e tal. E ficou lindo. E acaba sendo uma oração, independente do ritmo. Eu acho que feliz é o líder de qualquer segmento religioso que, ao invés de separar, Agrega. enaltecer a sua própria religião, ele somar. Como é bonito, né? Você ver, você somar, você Queres ter um a exemplo? integração. Que, cara, eu já vi isso daí. Sírio de Nazaré. Tem uma igreja que eu acho que ela é evangélica ali No canto na da esquina. Dr. Freitas, Exatamente, Dr. Moraes, Dr. Moraes Nazaré. com a Nazaré. Nazaré. Todo sírio, cara, aquela igreja dá água, dá comida, Acolhe os romeiros. acolhe os romeiros Sim. e tal. E é uma, tipo assim, Nossa Senhora é uma coisa que dentro da religião deles, eles falam, não, é só Cristo, é só Jesus e tal. E não existe isso. Vamos respeitar a religião e vamos embora fazer de tudo para se doar para quem acredita mais desse lado. Eu acho maravilhoso isso daí, cara. Eu acho, né, de uma nobreza muito grande. Toda vez que eu falo disso, ele me dá vontade de chorar, porque eu sou muito devoto. E aí, Diegão, aí tu começaste, cara, a fazer música e reverência, e aí, porra, já me emocionei aqui. E aí, o que eu ia te dizer, vou já voltar. Não, mas é um negócio muito, cara, eu tenho um apego muito grande com Nossa Senhora, e quando meu pai morreu, agora, tipo assim, que eu fiz o 2, que eu não ia fazer, eu ia parar num... Eu fiz o 2 do Duetos, o meu pai não chegou a escutar e tal, e então teve um peso muito grande para mim, esse lado de fazer o 2. E o Diego, porra, tava de mão dada comigo em 95%. Não, vou contar uma história, vou contar uma história de um que foi legal pra caramba. Marquinho, tu vai querer me matar nessa daí, mas eu vou contar. Aí a gente foi gravar uma música que era do
a real com o Marquinho. E aí, cara, o Marquinho, tinha uma parte que era tipo tinha que ter um coro, e o Diego saiu catando. Aí o Diego saiu catando as senhoras que estavam lá perto da casa dele. Ele levou 5 senhoras e tal, as senhoras começaram a cantar. Umas semitonavam, outros cantavam direitinho, não sei o que e tal, e a música ficou pronta. Aí, quando a música ficou pronta, eu lembro que alguém falou assim, a senhora canta onde? Que eu canto nada, eu vendo tacacá lá do lado, o Diego me pegou pela mão e me trouxe, não sei o que e tal. E aí, ficou linda a música, se vocês quiserem dar uma procurada, tá no Duetos em Romaria 1. E aí eu mandei pro Marquinho, né, pro Marquinho Duran. Aí o Marquinho falou assim, Guto, cara, eu não sou muito de criticar, mas, cara, dá uma escutada, eu sei que tu tem um ouvido legal. Cara, esse coro dessas senhoras... Tem umas que estão dando umas semitonadas, outras estão cantando muito. Estão cantando muito. Parece aquelas velhas que cantam ladainha. Eu falei, mas Marquinho, a ideia era isso, pô, as velhas cantando ladainha. Espetacular! Mas o arranjo era esse, né? O arranjo era esse. A velha cantando ladainha mesmo, não sei o que. Ele, não, então não muda nada, não sei o que. Mas é engraçado, né? Quando a gente começa a produzir, Diegão, tanto dessas coisas que a nossa cabeça abre pra música, não da forma tão pasteurizada como ela é hoje, né? Eu adoro fazer isso. A minha sina era fazer arranjo, né? Eu não era cantor e também não tinha a pretensão de compor. Mas depois que eu comecei a fazer arranjo, eu vi que o arranjador, ele é um co-compositor, né? Porque ele acaba, de alguma forma, interagindo com a música. E outra coisa, às vezes o arranjador, ele cria certos interlúdios, desenhos que ficam para a vida toda. Aí o cara vai ver, mas de quem é o arranjo? O arranjo é do Guto. Ah, mas a música é do Chico Buarque. Né? E aí o Guto que fez o arranjo é pouco lembrado. Então, desde moleque, eu adorava fazer arranjo. Quando você me convidou para produzir, né, para produzir algumas músicas, eu sempre acabo entrando, eu incorporo, eu faço parte da música. Às vezes demoro, mas eu gosto disso. Eu acho que foi no mesmo dueto que eu produzi o do Arthur. Sim, fui eu, ele e o Renato. Isso. Então, eu sempre procuro trazer essa identidade que a música já vem, acho que do Duran também você falou, né? Olha, é para ter uma ladainha aqui. É para ter uma Eu vou mandar um beijo para as nossas cantoras da ladainha, que foi a minha mãe, as minhas 2 tias, tia Zoca, tia Nenel e a Olivia Mello. A Olivia estava lá no meio. A Olivia Mello ficava assim, aquela enjoada, aquela canta. Quando ela escutava o pessoal saindo, ela dava, tá desafinando a menina. Mas foi demais. Não, e realmente... Foi lindo, cara. Escutem aí. Tá no Duetos em Romaria 1. Podem escutar que vocês vão adorar. Eu vou lembrar, deixa eu pegar o nome. Cara, eu sou terrível com o nome das minhas próprias músicas. Mas, Diegão, eu vou procurar aqui no Google enquanto isso, cara, aí beleza. Me conta de quem foram os artistas que, porra, tu chegaste numa projeção muito grande e que tu não imaginava que tu fosses dividir palco, que tu não imaginava, tipo, aqueles caras que tu pequenininho, porque tu é muito novo ainda, tu tem 30 e poucos anos, e que tu falava, cara, eu cresci escutando esse cara e hoje eu tô tocando aqui, o cara tá cantando, hoje eu tô tocando do lado. Quem eram? Pois é, deixa eu lembrar aqui, olha, tem vários, né? Um deles é o Vital Lima, porque o Vital eu conheci quando eu tinha 11 anos, e depois, com o tempo, o Vital ele mora hoje no Rio de Janeiro, então eu pensava naquela época que eu ia poder encontrar com ele num canto, no shopping, e isso não aconteceu. Eu já vim ver encontrar o Vital mais pra cá, já com 20 e poucos anos. Lembrança de menino, Duetos em Romaria 1. Mete ficha aí. E aí o Vital, né, que hoje eu posso dizer que é um grande amigo que me acolheu, muita gratidão, além de ser amigo dele, ser parceiro, né, de uma música, de uma canção. O Vital, ele era um compositor com o parceiro Leandro Dias, que nós perdemos um tempo, né? Tira uma música que eu sempre tocava do Leandro, que era igualzinho a um anjo torto, você veio no meu coração. Eu toco até hoje essa música, Leandrinho. E aí foi Vital, depois o Nilson Chaves, né? Que desde essa época também eu continuo uma amizade
muito legal com ele, além de ter ele como uma das grandes referências da música, né? Lucinha Bastos, né? Hoje eu produzi 3 shows da Lucinha, ela tinha um grande produtor que eu admiro muito, que é o Adelber Carneiro, e na época ela queria a produção de samba. E alguém me indicou para ela, falou, não, olha, você precisa produzir com o Dieguinho. Aí foi que ela falou, Dedé, tu já sabe, tu já é meu produtor há anos, eu vou fazer uma produção com o Dieguinho, que ele é o cara do samba. Aí foi que ela me convidou, eu produzi uns 3 anos para ela, se eu não me engano, foi o Feijoada do Papai, que ela participava, que é uma feijoada promovida pela equipe da Nossa Senhora, dos Guardas de Nossa Senhora de Nazaré. E aí veio esse carinho. Ela, na época, ouviu um samba nosso, meu e do Rodrigo, chamado Só Deus. Conheço. E ela gostou muito. Diego, que música linda! Eu quero cantar essa música, eu quero gravar. E na época ela falou que queria cantar. Aí ela cantou. Na época tinha o festival da RBA. E como eu já vi aquele desejo dela de querer cantar, aí eu falei, Rodrigo, que tal a gente chamar? Vamos convidar, né? Ela gostou da música, pode ser que ela queira top. E assim a gente fez. Cheguei com a Lucinha, olha, esse aqui é o Rodrigo, é meu parceiro, a gente tem essa música, a gente quer escrever no RBA. Tu aceitarias cantar? Aí ela olhou assim pra gente, poxa, Diego, eu tenho 31 anos que eu não subo no palco de festival, né? Porque ela é uma cantora que é uma representatividade da nossa música, da Amazônia, né? Não só no Pará, mas no Brasil. Então ela ficou com aquele receio assim, poxa, é um festival para os jovens talentos, alguma coisa. Sabe que não vão achar que é muita coisa? Mas ela falou, eu vou topar. Eu vou falar com os meninos. Na época, já tinha o grupo Trilogia, o Nilson Chaves também deu apoio para ela, o Marco falou, não, mana, você vai lá, você tem que participar. E ela, graças a Deus, Lucinha, olha, um beijo, a nossa madrinha. Uma querida, amo demais. Então, isso antes da pandemia, viu, gente? Porque teve muitos artistas que acabaram se aproximando do fã-clube, mas depois da pandemia, que as coisas ficaram mais naturais. Mas a Lucinha, ela já tem esse carinho enorme fé, né? Com as pessoas bem antes. Então, Lucinha, a nossa gratidão. Aí ela cantou no festival da RBA. Fomos campeões. Eu e o Rodrigo Meirelles também ganhamos em 3º lugar nesse festival desse ano. E depois desse período eu fiz uma música chamada Gratidão, que conta a história da Lucinha e a história da Alcione. Eu, na época, tinha assistido uma entrevista da Alcione ao Jô Soares, que ela falava, né, que ela é do Maranhão, que os pais dela eram super cachê, o pai dela era militar, né, a mãe dela de casa, e ele obrigou ela a estudar e a se formar como professora, mas não era só para ser professora no diploma, ela tinha que dar aula, e ela deu 1 ano de aula, e só depois daí que ela pôde viajar para São Paulo e viver da carreira de música. Eu vi, e ela tem uma ligação muito forte com o Pará, através de Nossa Senhora de Nazaré. E aí eu fui colhendo essas informações dela e linkei com a história da Lucinha, que também apareceu. A Alcione chegou a escutar? Pois é, eu não sei se ela chegou a escutar. Eu perdi essa oportunidade. Sabe aquela coisa de fã? Ela veio num show aqui que a Lucinha ia tocar. Aí eu fui lá, olha, eu tenho que ir lá nesse show. A Lucinha abriu o show dela. E na hora eu dei aquela fuga e cheguei no camarim. Só que tinha uma fila para ela e ela atendeu todo mundo com um carinho muito grande. Sentada ali. Mas sabe como é aquele momento que tu entendes que o músico precisa ter aquele momento assim para subir ao palco? Quando chegou na minha vez, ao invés de cantar para ela, eu só abracei e disse para ela o quanto eu admirava, né? Mas o que eu queria mesmo ter feito era entrado e cantado para ela a música. Olha só, Alcione, se tiver alguém aí. Olha, marquem Alcione. Ou então o Carlos é o produtor dela. Coloca marquem a galera, olha, marquem aí esse corte aí para ela chegar para escutar. Isso. Mas a nossa madrinha, minha querida Lucinha, gravou no CD, no EP na época, né? Imaginação. Cara, produzido pelo Roca Camarão. Alô, Roca Camarão! Qualquer dia eu vou chegar aí, né? Que lá o Roca é o produtor das nossas estrelas maiores da música. Cara, é engraçado porque, olha como foi engraçado isso daí. Se eu não me engano, o disco estava pronto já, e aí eu não sei se atua, mas uma minha que era o Conto sobre Mãe Maria entrou depois.
Tipo assim, não abre o disco de novo que eu vou ter que botar música. Sim. Ela me ligou e tal. Nesse E ela disco estava tem- meio resistente, né? Porque na época, que isso foi antes da pandemia, né? 2019. Só se falava em EP. Aí ela dizia assim, poxa, Diego, ninguém quer mais fazer álbum, lembra? Agora o lance é EP. Então vou ter que fazer o EP também. E outra coisa, o EP é digital. E ela não conta, ela falou, não, eu tenho que fazer O físico, o né? físico, porque eu tenho que ter e legal. Não, E mas ela o físico lançou. tem um... Por mais Tem que hoje um em dia as sabor pessoas... totalmente tem um sabor diferente, diferente, tem. né? Tu pegar no teu produto é uma coisa meio maluca, né? Aí, falando desses artistas que eu admiro e que hoje eu estou ao lado, foi isso. Cara, vou te contar uma Lucínia, minha. o Vital, o Nilson Chaves. Eu quero que ele escute isso que eu vou falar. Vou falar direto aqui para essa câmera para ele escutar. Foi através de ti. Meu maior sonho, eu tinha 2 sonhos, 3, para te dizer a verdade, que graças a Deus eu realizei. E um deles era o Vital gravar uma música minha. E eu lembro que quando o Vital gravou, junto contigo até, eu chorava copiosamente, Vital, eu chorava. Mas chorava assim, e olha que, poxa, já gravei com medalhões tipo Dudu Nobre, já gravei com muita gente legal. Nando Cordel, que hoje é um parceirão, amo de paixão. Mas, cara, é engraçado, né? O Vital, ele tem um misticismo em cima dele, que é um cara que eu admiro, é um cara que eu admiro como pessoa, como poeta, como ser humano, como musicista, como cantor. A gente brinca que o Vital é o pacote completo, né? E tem uma relação afetiva da nossa memória, né? Por mais que a gente queira sair, tu vê Vital, o cara cantando a acabaste tua descobrindo, música. chorei, te vendo cantar minha música. Vou mandar esse corte pra ti aí, porque foi verdade. E a Mel estava do meu lado, ela falou, por que tu chora tanto? Tu já tocaste com todo mundo, Rodriguinho, com Tiaguinho, com não sei o quê. Mas cara, não é... É um igual. sentimento... Olha, na época do Jeito Inocente, a gente acompanhava muito. Ainda existia aquela cultura de só vir o artista e aqui se formar a banda daqui. Bicho, eu acompanhei Arlindo Cruz, Sombrinha, Almig Neto, Reinaldo, Rodriguinho, Krigor, cara, uma gama, Gustavo Lins, Ricardinho, tipo assim, uma gama de artistas nacionais, Ricardo Chaves, Timbalada, e tipo assim, porra, era bacana pra caramba, mas quando falaram Vital Lima, eu me desmontei. É engraçado isso, verdade. né? É engraçado quanto que, Vital, a gente te ama muito. E ele já gravou outra minha agora, Balada Kids. A gente gravou uma música, Água, que a gente vai lançar mês que vem, que é... eu tô ansioso já pra ouvir, hein? Vou já te mostrar daqui a pouco nos bastidores aqui, tu pode escutar. E aí, Diegão, agora, cara, eu quero chegar num lugar muito bacana. E assim como eu, que hoje morro de orgulho e o bastão está sendo passado, e a Maitê hoje em dia... A gente tem uma artista nata na tua família, linda de morrer, que surpreende a gente dançando, cantando, que é a Bebel. Me conta, como é passar esse bastão para essa lindeza? Tá sentada ali, Lima. Tá só de olho. Tá só de olho. Eu percebo que ela tem muito de mim, assim. Quando eu era moleque, eu criança, que eu contei no início, né? Deixava um instrumento, eu era o zolhudo. Meu avô falava lá, vem um zolhudo. Deixava lá um instrumento, eu chegava e pegava. Eu vejo muito isso nela. E eu deixo ela agir de maneira natural. Às vezes as pessoas falam assim, Diego, tu é professor de música, tem cheio de instrumento, tu não coloca Bebel e impõe, não. Eu faço com que isso gere de forma natural. E eu vejo que ela age de forma natural. Apesar dela falar assim, papai, eu quero ser cantora, quero ser artista e quero ser veterinária. São as 3 coisas. São as 3 coisas que ela quer ser. Mas já pensou, Bebel, eu vou te dar um macete. Quando tu crescer, que tal a gente fazer um coral de gato e de cachorro? Hein? O que tu acha da minha ideia? Boa? Fechou. E eu vejo que ela é uma menina muito musical. Assim como eu admiro muito a Maitê. Gravaram juntas. Gravaram juntas. Vamos lançar também, vocês vão ver o quanto... Olha, a minha e do Diego tem umas 4 para serem lançadas. Mas a Bebel gravou uma música linda. Tu quer cantar aqui um pedacinho, né, Bebel? Ou tu tá com vergonha? Quer? Vem. Olha como ela tem cara de artista, jeito de artista, tiara de artista, macacão de artista. Ela tá uma artista toda. Quando você diz bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você fala por favor e obrigado, você faz o mundo ser mais educado. Você faz o mundo ser mais educado.
Quando você lava a louça, dobra a roupa, tira o lixo. Quando você leva pra vida, arruma o quarto. Você estimula quem está do lado. Você faz o mundo ser mais educado. Ajude o papai e a mamãe. Aprenda que a bagunça não se arruma só. Seja o orgulho da vovó. Com o seu exemplo, a vida é bem melhor. Ajude o papai e a mamãe. Aprenda que a bagunça não se arruma só. Seja o orgulho da vovó. Com o seu exemplo, a vida é bem melhor. Vou te fazer uma pergunta agora, Bebel. Depois que tu gravaste essa música, tu passaste a jogar o lixo, lavar a louça? Jogar o lixo não, mas eu jogo o meu... Arruma o quarto? Sim. De verdade? Sim. Porque eu lembro lá no dia que tu gravaste que tu falaste, "Ih, eu vou gravar, mas eu não faço nada disso." Hein? Agora já arruma? Lava a louça. Lava a louça? Copo. Já lava Sério? copo, prato. Tá melhor que o tio Guto. Tio Guto deixa tudo pra tia Mel. Tu acredita nisso? Tio Guto não sabe. A mão dele não cabe dentro do copo assim. Eu sou preguiçoso. Com vocês, Bebel! Tchau, obrigada. De Vero nada, pode. meu amor. Vero pode. Eu pode. Vero pode. Olha, eu vou dar... Mês que vem vai estar a música da Bebel também nas plataformas, aí essa lindeza. E aí, Diegão? Cara, foi muito parecido comigo, da Maitê. Todo mundo falava, Guto, eu deixei ser muito natural de parte dela. Só que aconteceu comigo. Como o da Maitê virou uma coisa tipo mais profissional, como as pessoas começaram a fechar contrato, eu bati um papo e falei, Maitê, é isso que tu queres? Quero. Você está ciente que você vai abrir mão de, às vezes, ter um contrato, vai ter uma festinha na escola, um aniversário de amigo, e que você vai abrir mão, igual o papai já abriu mão de várias coisas e tal. Pai, né? Aí, não, quero. Aí a gente tem um trato que a Maitê bloqueia as datas dela com a gente. Tipo, pai, vai ter os 15 anos de uma amiguinha minha, dia 18 de novembro. Então, nesse dia não pode ter nada. Não marca. Aí eu ainda converso. Maitê, mas se for de manhã ou se for de 8 às 10, tu pode chegar nos 15 anos, 11? Pai, se for de manhã, sim, mas não sei o quê. Aí, às vezes, eu até brinco. Olha, eu te pago dobrado nesse daqui. Às vezes tem um show muito importante, ela fala, tá, pai, eu chego atrasado, não sei o quê. E a gente vai. Mas é muito bacana, Legal. né? Quando a gente Sim, vê... isso é uma delícia. Isso é até inspirador pra gente. Você é uma inspiração. Maitê também. Quando a minha filha nasceu, eu falava muito isso pra ela e com a minha esposa também, né? E eu também deixo ela pensar aí, né? Tá vendo? Eu tenho que conversar aí contigo. Não é só coisa boa, não. Eu pedi pra Maitê ser a sua coach, né? Não tô te dizendo, a Maitê. E, cara, eu acho maravilhoso, porque o Diego é um dos maiores propulsores das minhas músicas. Tá pra cá? Eu acho maravilhoso que o Diego é um dos maiores propulsores das minhas músicas, que ele pega, ele bota, ele incentiva, e igual, né? E eu quero convidar todo mundo que ainda não escuta as nossas músicas aqui do Balada Kids, que procure lá no Instagram, no Spotify, no YouTube, tudo de graça. E que você pode ensinar muito a música das diferenças, ser diferente. A diferença é legal demais. A diferença é legal demais. Essa também é a hora da inclusão. A hora da inclusão. A hora da inclusão é agora. Então, todo mundo é diferente também. Que é uma música que... Tem uma outra que fala da cor. Preto e branco, uma coisa assim. Sim, miscigenação, né? Então, miscigenação. Então, você pode ver o quanto a música por si só, já ensina. E o que eu faço como professor, e você também, que é educador musical, pode fazer, é utilizar essas músicas. Não que você não deixe de utilizar Galinha Pintadinha, que é ótima, né? O Bita, mas temos o compositor aqui no Pará, que é nosso, e o grupo Balada Kids, que você pode utilizar. Cara, maravilhoso. Diegão, só pra gente... Cara, por mim eu ficava aqui 500 horas contigo, que a gente, porra... avisando que agora vai tá saindo Lendas Amazônicas de Diego, que está produzindo tudo também, e vai ter muito material para a gente botar para os professores, falando de todas as lendas. Com certeza. Mapinguari, Boiúna, Iara, Uirapuru, Vitória Régia. Vai ter muita coisa legal, não vai, Diego? Tá ficando bonito, não tá? Muita gente cantando também, sim, tá ficando bonito. Cara, eu e o Diego, a gente brinca aqui, nós somos os tarados das composições, a gente não para nem um segundo, a gente é movido a isso. Eu tô devendo uma zumba para ele, que ele já me mandou a melodia, e eu já vou começar a sentar-lhe o aço. E, cara, para mim,
maravilhoso te ter aqui, maravilhoso de verdade. Te amo demais. A gente tem que fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta edição, porque tem muito assunto para a gente bater papo aqui, elucidar para a galera que está chegando agora, para os músicos que já estão há tempo também e que querem os caminhos diferentes, porque é sempre bom essa troca, né? Sim. Nem todo mundo sabe tudo que não possa aprender nada e nem todo mundo sabe nada ao ponto que não possa ensinar. A gente aprende muito mais quando a gente compartilha, né? Isso, a vida tem me ensinado isso a cada dia. E eu quero mais uma vez te agradecer e dizer que eu te amo de verdade, meu irmão. Muito sacana. Né? Queria também mandar um abraço para todo mundo, que a gente não consegue citar todo mundo, mas eu acredito que a gente é a construção daquilo que a gente vivencia, né? Se o Diego, que é hoje, muitas pessoas contribuíram para que eu viesse, né, chegar aqui, estar hoje aqui com você no Ver o Pod. Então, eu quero mandar um abraço, desejar muita luz para todo mundo que contribuiu, né, com o meu trabalho, que ainda contribui, a minha família, os meus amigos, os meus professores e os meus alunos, que também me ensinam muito. Todo mundo, todas as bandas que eu participei, todos os grupos, artistas que até hoje me pedem para fazer arranjo. Olha, eu sou um que peço todo dia. Ele está enjoado. Podem pedir que eu sempre que posso. Olha, pode parecer que é brincadeira isso que eu estou falando, mas amanhã, 8 horas da manhã, a gente está gravando junto. Verdade. Olha aí como é engraçado, né? Parece que a gente não para, né, Diegão? O pessoal pensa às vezes que o músico é só em cima do palco. E não vê o que é atrás, né? Não vê a labuta que é. De madrugada, né? Escrevendo. De madrugada, pegando o celular para gravar. Né? Guto, olha isso daqui, pensa nisso. Olha, o Diego me ensinou hoje o que é banguê. Vocês sabem o que é banguê? Pois é. É o ritmo de onde é? Daqui do Pará. Mas é Mocajuba, parece, né? É Cametá, né? Cametá. É o banguê. Que eram os quilombos, né? Olha aí. Tá vendo só o Guto aprendendo o que é banguê agora? E o Vero Pod também vai cantar com a gente, porque amanhã o nosso príncipe vai estar comemorando aniversário. Parabéns pra você. Amanhã vai estar todo mundo tomando todas. Amanhã, Diegão, você é super convidado e vai estar tomando todo. O Armando já está se preparando ali, olha. Também, Gabriel, você é super convidado. Ai de ti que não vá. Lá é o dia da gente encher. Marcinho também, Marcinho ali. Cara, aqui a gente fica aqui na frente das câmeras, mas quem está atrás é tão amado e tão querido quanto. Queria agradecer a todos vocês. Está faltando o Pedrinho aqui, mas amo vocês de paixão e a gente vai longe muito. Quero também agradecer a nossa Rousseau Story. Alô, Israel. Cara, avisa para ele. Bora avisar aqui logo de primeira mão. Israel, a gente te quer aqui e tu vai dar uma aula pra gente. Eu quero aprender tudo, para eu ficar mais perto de vocês, que para mim são maravilhosos, lindos, que tem muito a ensinar a gente, uma cultura riquíssima. Com certeza. E eu sou aquele cara que todo dia eu quero aprender um pouquinho mais. Israel, convite está feito. Diegão, convida aqui também. Israel, Rousseau Story, vem por Ver o Pod. Eu também quero mandar um abraço pro Moisés, da Pro Music, que sempre está apoiando os meus projetos. A BR Barbearia, que deixa o pretinho aqui no grau, né? E também a ES Digital, o Eric Santos, que sempre está dando um apoio lá pra gente. O Márcio Luthier, que conserta meus instrumentos. A gente não é nada sozinho, é sempre bom. Eu sempre deixo super aberto pro pessoal falar, porque a gente tem certeza que essa galera tem que apoiar a cultura, tem que apoiar. Porque, cara, é muito bacana, Diegão, quando a gente vê que a gente é incentivado, que tem gente junto com a gente, que tem gente querendo a sua marca vinculada à nossa imagem. Isso é maravilhoso, né? Sim, com certeza. Maravilhoso. Olha como eu tô bonito. Isso é uma delícia. Hein? Eu descobri hoje que eu posso usar e te prepare, Israel, que eu vou bater aí na tua loja para escolher outras estampas aí, para combinar com os meus sapatos. E já é um bom tema para o nosso Balada Kids, né? Bora? Bora tema. Fazer? Fechou. Tô dentro. Gente, se você ainda não curte, não compartilha, ainda não é inscrito no canal, a hora é essa. Os melhores bate-papos estão aqui, hein, Diego? Ver o Pod.